pessoal, tudo bem com vocês? Nós iremos continuar falando sobre a África, tá bom? Dessa vez nós vamos falar sobre a religião, certo? E sobre as heranças africanas, tá bom? Começando aí no livro de vocês, na página 99. Então vamos começar aí falando de religião, tá certo, pessoal? Bom, algumas religiões tipicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda, são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos, né, que foram trazidos de onde? Da África, tá? E é exatamente a religião vivida pelos africanos aqui no Brasil que envolve todos os demais aspectos da cultura africana, certo? Um grande número de africanos e seus descendentes buscaram, tá bom? Recriar suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para a transmissão das tradições, tá certo? E assim, gente, as práticas de grupos religiosos, né, passaram a se constituir em uma espécie de síntese, né, dos elementos culturais, fossem de fé, de costume e rituais dos seus participantes, pelo fato de as populações de africanos e seus descendentes não serem homogêneas, ou seja, estavam constituídas pela convivência de pessoas provenientes de diferentes etnias, tá bom? E nas religiões africanas, os participantes cultuam os orixás, né? Existem vários deles e cada um representa uma força da natureza, tá certo? Aí nós temos esse tópico aí, religião africana no Brasil. Bom, pessoal, a maioria das religiões de matriz africana, elas foram recriadas no Brasil, né, pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviverem juntas. A Umbanda foi criada a partir da mistura do catolicismo, né, dos orixás africanos e de crenças indígenas, tá certo? Aí a tia colocou esse mapa aí para vocês, né, onde tem as religiões candomblé, tambor de mina, batuque, xaré, babaçuê, umbanda, quimbanda, omolocô e xangô, tá certo? Falando agora aí sobre heranças africanas, tá? Pessoal, no Brasil a cultura africana ela modificou-se, certo? Principalmente porque os negros eles estavam sob a condição de escravos, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, certo? No entanto, muito de sua cultura se manteve. A culinária, por exemplo, manteve a massa e os guisados, né, que é o caso de vários pratos herdados dos africanos, como por exemplo o cuscuz, a canjica, o vatapá, o acarajé, certo? Na música também, né, os africanos aqui no Brasil conseguiram manter uma variedade de ritmos, principalmente os relacionados aos tambores, né? Já que fazia os instrumentos com as árvores cortadas para dar espaço às lavouras de cana, certo? E além desses muitos outros instrumentos, se fizeram presente no Brasil o berimbau, a cuíca, entre outros, tá certo? E surgiram assim, gente, inúmeros ritmos, né? Como candomblé baiano, jangô, maracatu pernambucanos, tambor de Minas, samba carioca, capoeiras e muito mais, tá bom? Aqui, assim como na África, a música sempre foi acompanhada à dança, né? E expressa sentimentos, tá? Em nossa língua, há muitas palavras também de influência africana, tá? E no comércio destaca-se também a desenvoltura das mulheres africanas, que assim como na África, conseguem obter lucros com vendas de objetos produzidos por elas. Vamos falar agora aí da literatura africana, tá certo? Bom, a literatura ela veio junto com os africanos porque era predominantemente de tradição oral, assim como a música, tá certo? A literatura, gente, está presente em inúmeros momentos, marcando a vida das pessoas, né? Tais como nascimento, casamento, culto, festas, enfim.
O contar a história manteve-se como algo permanente e as aias ou amas, né, desenvolveram no imaginário infantil muitas dessas histórias, né, trazidas com a oralidade. Então, a literatura africana, assim como a indígena, que nós já estudamos, está baseada na oralidade, ou seja, a contação é fator determinante. Entendido? Então, gente, a produção literária com essa característica, em geral, associa a poesia à música, certo? E nessa produção literária musical estão presentes cantos correspondentes a diversas situações, como trabalho, lazer, religião, entre outros, certo? Muitos contos populares, como provérbios e palavras de origem africana, vêm sendo resgatados por pesquisadores, certo? Mas se conservam também cantos tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como recreativos e de provocações, certo? São comuns, pessoal, ainda os cantos com desafio entre dois participantes, ao som de viola, rabeca, pandeiro e outros instrumentos, tá? E há uma grande variedade de gêneros, que talvez supere a quantidade de gêneros da poesia escrita praticada no Ocidente europeu, tá certo? Então, meninas, finalizamos aqui, tá bom? Agora nós iremos lá no grupo, né, conversar um pouco, certo? Sobre este conteúdo de hoje, tá bom?